noite, chegando mais uma live da Lide. Boa noite, chegando aí o pessoal da Maranata Confecção. Vamos entrando. A gente vai aguardar um pouquinho até o pessoal ir chegando. A Dani também, boa noite, acenando aí. Seja bem-vindo à live da Lide. Hoje tem um tema bem legal, o Clayton entrando também. Isso aí, hoje a gente fala sobre mais organização, mais produtividade e mais vendas. Live da Lide número 08. Vamos entrando, deixar o pessoal aí chegando. Clayton aí chegou também, a Dani. Vamos esperar chegar 8 horas e um pouquinho. Quem for entrando, a gente vai iniciando. Ó, o Dimitris aí também. Boa noite ao Dimitrios, a Custom a 8, Luciano, entrando aí, boa noite. Em seguida a gente inicia a live da Lide. Hoje um tema bem bacana sobre organização, produtividade, vendas. Live da Lide quarta-feira, hoje eu tô aqui. A gente tá, o Mário tá com outra atividade, tá na estrada, trabalhando também, mas vai tentar entrar depois. Então a gente vai tocando, hoje eu vou tocando aqui sozinho, de repente depois se ele conseguir entrar, ele entra também aí na live para contribuir. A Joyce entrando também, boa noite, vamos chegando, que a gente já vai iniciar em seguida aqui. Live da Lide, hoje é a live número 8. A Marilane também, a esposa então ó, também está assistindo lá, tá pequeno. Boa noite, Joyce, vamos chegando, vamos esperar o pessoal ir entrando também. Hoje tem um tema bem bacana, um link entre organização, produtividade e vendas. Bem legal, bastante conteúdo. Mais um pouquinho a gente espera o pessoal tá chegando, entrando. Ó o Mário tá acenando aí, ele tá na estrada, tá trabalhando, mas vai tentar acompanhar na medida do possível. E se der, depois ele falou que quer dar uma entradinha aí também. Feriado, a gente tá trabalhando também, né? E aí, vamos fazer a live da Lide na quarta do dia 21 ou não, em função do feriado? Vamos fazer, né? Então segue fazendo. Beleza. Já a gente inicia. Quem for chegando já tá aí acenando.
Nós vamos deixar a música de fundo. Já já a gente começa, só um tempinho para quem está chegando a entrar. Feriado dia 21 de outubro. Alguns trabalhando, alguns não. Olha, a Jamília também, nossa parceira ali, entrou agora. Vai assistir. Isso aí, sejam bem-vindos a todos. Vocês vão estranhar sempre eu e o Mário aqui participando dele do meu lado. Agora ele está junto ali acompanhando. E ele está trabalhando também, está na estrada. E na medida do possível ele vai entrando e interagindo, tá? Mas eu vou tocando daqui. Hoje só mudou o formato, mas vai continuar fazendo. Vamos chegando, quem está mais entrando agora, a gente já vai seguindo aqui, que tem bastante coisa legal para falar de hoje, desse tema que é bem bacana e tem muito o que falar: organização, produtividade e vendas. Semana que vem, spoiler, ó, semana que vem, a Débora também entrando agora, semana que vem vai ter novidade, vai ter uma convidada mais que especial. Depois no final vou estar revelando, mas eu acho que eu não vou me aguentar até lá, daqui a pouquinho falo também. Semana que vem a gente vai falar sobre como usar o Instagram para vender mais. Instagram, como usar o Instagram para vender mais. É o tema da semana que vem, dia 28, a live da Lid. E tem uma convidada que é fera no assunto. Depois vou estar divulgando quem é. Bem legal, já deixa na agenda, porque a gente vai estar iniciando já em seguida. Essa live da Lid número 8, nós iniciamos lá em março, já estamos indo para a parte final de abril, então já estamos na 8. Dando boa noite para a Aline também. Aline Maria entrou aí, boa noite. E agora sim, a gente vai iniciando oficialmente aqui. Deixar a musiquinha de lado, porque tem bastante conteúdo para falar, tem bastante coisa legal para estar compartilhando com vocês. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite agora para todos que entraram, a Catrine está entrando agora também. Live da Lid número 8, né? Vocês vão estranhar um pouquinho, aqui quem vos fala é o Francis, mas o meu colega e sócio, o Mário, ele trabalha na estrada e vai tentar interagindo conforme ele consegue. Tá lá, tá na correria também, então conforme ele for se liberando das atividades de trabalho, ele vai tentando interagir aqui conosco. Mas hoje a live da Lid, ela traz o tema mais organização, mais produtividade e mais vendas, tudo mais, né? Tudo mais. Como fazer essa relação, como fazer esse link, e é isso que a gente vai falar hoje. E eu tenho toda a minha programação aqui porque tem bastante coisa para falar. E a gente vai dividir uns assuntos aqui, mas e aí quem for entrando vai dando boa noite, quer deixar ali um coraçãozinho, vai colocando um coraçãozinho, vai compartilhando também o link ali da live também com o pessoal, tá? Que a gente vai estar interagindo, e quanto mais gente for entrando, melhor. Depois a gente deixa tudo gravado também, mas ao vivo é melhor, e na gravação a gente não tem os acenos, não tem, né? Então, todo mundo, boa noite, obrigado por terem vindo. Feriado, né? Dia 21, feriado. A gente está aqui trabalhando, vocês não deixam de estar trabalhando, também estão buscando conteúdo, estão buscando informação e estão se atualizando, né? Assistindo a live aí, bem bacana, tá? Samara, boa noite, entrou agora também. Então, conforme for passando aqui, eu vou dando boa noite para todo mundo. Mas vamos lá, porque tem bastante coisa legal para falar. Mais organização, mais produtividade, mais vendas. Vamos lá. A gente está falando aqui de 3 itens. A gente está falando de organização, está falando de produtividade, está falando de vendas, né? Vendas lá no final. Como é que eu faço o link entre esses 3 temas? A Kelly também entrando, boa noite. Bom, vamos trabalhar, só falar rapidamente dos 3 temas. Organização. A gente está falando de organização que, para mim, e a gente tem muito nas bibliografias falando isso, ela tem a ver muito com
com a parte de funcionalidade. Organização tem que ser algo funcional, né? Criar sistemas para que facilite o dia a dia e não precisa ser perfeito, mas ele tem que funcionar. E aí já tem um bom caminho andado. Então, organização, conceito bem simples, tá? E olha que bacana, lá atrás em 19, quando eu estava fazendo um curso que chamava Mais Organização, Mais Produtividade, e tem pessoal que participou aqui também que está presente, tinham várias telas, um conteúdo bem bacana, né? E o que tinha lá? A gente tinha assim, por exemplo, falando de organização aliado com rotinas, né? Então, o que me faz começar, eu estou falando de motivação, né? A rotina é que vai me fazer virar um hábito, o hábito é que eu vou continuar, mas a organização é que vai me ajudar com todos esses três, com motivação, com a rotina e com o hábito. É a organização que me ajuda com os três. Não posso deixar de falar isso porque se eu preciso ajustar a rotina, se eu preciso ajustar até chegar ao ponto de transformar hábito, né? A rotina, eu transformar ela num hábito novo, eu preciso trabalhar com organização. E aí com ferramentas, enfim. E a gente vai falar um pouquinho depois também disso. Organização conceituada produtividade. Não preciso citar, mas produtividade eu posso fazer uma relação, se eu quiser, entre a quantidade do que eu produzo versus o tempo investido nesse processo. Então, se eu quiser fazer uma comparação de produtividade, eu posso ir nessa linha. E eu falar de vendas, né? Tudo que é atividades envolvidas na venda de um produto ou serviço, eu estou falando de vendas, né? Que estou vendendo para um consumidor ou para uma empresa, pessoa física ou jurídica, eu falo em que vendas. Como é que essas três palavras, organização, produtividade e vendas, elas se relacionam? É o que a gente vai falar agora e como fazer um link de uma para outra, porque no tema da live de hoje nós estamos falando de mais organização, mais produtividade e mais vendas. Por quê? De uma forma bem resumida, se eu tenho uma organização melhor, se eu tenho mais organização, eu consigo ter mais produtividade. Isso é fato. E se eu tenho mais produtividade, eu consigo ter mais vendas, né? Essa produtividade voltada para a parte comercial. Consegue vender mais? Consegue sim. E a gente vai falar um pouquinho de agora. Que relação que eu faço entre organização, produtividade e vendas? O pessoal da Ótica Fácil entrou agora há pouquinho ali, dando boa noite também. Vão acenando, vão dando coraçãozinho. E se alguém quiser escrever, dar um exemplo ou alguma coisa, fica bem à vontade, tá? Vamos tentar interagir aqui ao máximo, na medida do possível. Organização, produtividade e vendas. Como é que relação que eu faço entre uma e outra? Né? Organização, produtividade em vendas, eu posso estar, por exemplo, eu vender mais com o mesmo trabalho e gasto. Se, por exemplo, se eu consigo me organizar melhor, eu consigo ter uma produtividade maior, que quero dizer, eu trabalhar a mesma carga horária e conseguir vender mais. Certo? E aí eu posso comparar por que algumas pessoas conseguem avançar, vender mais, e ela trabalha a mesma carga horária que eu, ela é minha colega ou não é, essa pessoa ela tem atividade parecida com a minha e ela está bombando. Como é que isso acontece? Aí que a gente começa a entrar nessa relação de organização e produtividade. Estou bem organizado, consigo produzir mais e consequentemente vender mais. Né? Aqui a relação é com vendas, mas se eu tenho organização e produtividade, eu posso ir para uma outra linha que a pessoa também consegue ter isso. Então, essa relação é otimizar a venda, né? Eu conseguir vender mais com o mesmo trabalho que eu tenho, com a mesma carga horária e, consequentemente, para quem é gestor, é o dono do negócio, eu tenho fazendo o meu vendedor vender mais sem eu gastar mais, explorando ele, conseguindo, no bom sentido, que eu falo explorando, otimizando esse vendedor, fazendo com que ele renda mais, né? E aí vale para cada um também, para quem trabalha em vendas é comissionado, como é que eu consigo fazer isso, né? Com a mesma carga horária de trabalho, enfim, aí tem mudança de postura, de ações em bastante coisa legal que a gente vai ver em seguida. Mas essa é a relação, então, como é que eu consigo juntar organização, produtividade e vendas. E falando de organização, eu tenho minha organização aqui do lado, então eu vou estar olhando aqui e falando com vocês, tá? Eu tenho minha colinha aqui, tá bem bonitinha, bem organizada ali, porque a gente precisa, porque senão, quando vê, eu estou passando um item depois do outro e não seguir a sequência que eu tinha bem bonitinha, com o tempo lá programado para deixar o material bem legal para vocês.
certo? Ótica entrou, fácil, Cabanos Pinheiros, lá, abraço pro Marco e pessoal de Gramado, tá sempre assistindo também, boa noite. Quem for entrando agora, então sabe dar um recadinho, vocês vão ver que eu tô aqui, tá o Francis aqui falando sozinho, daqui a pouquinho o Mário vai interagindo também, conforme ele consegue, tá na estrada, trabalhando. Hoje é um dia praticamente ativo para nós, né? Isso é bom, então ele também tá lá na correria, na estrada, vai ver se consegue estar interagindo depois. A gente vai entrando numa parte aqui, que por que a parte de organização e produtividade em vendas são fatores tão importantes. Depois vai ter umas dicas que a gente vai estar seguindo, tá? Mas eu vou estar passando agora aqui alguns itens. Dando boa noite para a Fernanda, também entrou. O pessoal vai acenando, isso aí. Vão entrando. A gente está falando hoje sobre organização, produtividade e vendas, como eu consigo ter mais um de outro, mais organização para ter mais produtividade e para ter mais vendas. Bom, aqui todo mundo tem o desejo de estar entrando numa parte de acelerador. A gente na Lead também acaba sempre buscando ser uma aceleradora de vendas nas empresas que a gente chega, né? Então, num curto espaço de tempo, e por isso que a gente está hoje também falando sobre organização e produtividade, porque a gente tem isso muito no dia a dia, essa organização para produzir mais no nosso caso, e a gente vai estar trazendo alguns exemplos, atender um número maior de empresas, né? E fazendo todas elas venderem mais. Ó, o Mário tá ali já falando, 19h30, estou na área. Então, daqui a pouco ele está interagindo também, vai estar contribuindo, que ele é fera em vendas ali, vocês já sabem, né? Cassandra, boa noite, entrando agora. Desafio inicial, preciso acelerar as vendas. E aí como é que a gente vai tendo essa relação entre a organização, a produtividade e as vendas? A gente tem sempre um mercado que precisa estar explorando, isso não é fato, né? Mas tem um item, assim, uma palavra aqui que a gente pode dizer que ela é bem importante, que é cultura de vendas. E ela não é fácil para se conquistar, ela tem a ver com a parte de organização e produtividade, né? E as empresas precisam estar inserindo essa parte de cultura de vendas na medida do possível e o mais rapidamente possível para elas ter um espaço para crescer, né? Construir um relacionamento, enfim. Senão não tem outro caminho, precisa estar inserindo, e a gente ajuda nesse formato nas empresas que a gente atua também, né, a conseguir estar iniciando ou até melhorando algum processo, né, mas no fim é essa parte de cultura de vendas. A gente precisa, tem os objetivos, tem as metas lá, e a gente precisa estar inserindo isso. O Agnes também entrando, dando boa noite, depois tem lá, Ana Oliveira, se não me engano, isso, boa noite, vão entrando aí, pessoal. Bom, a gente aí tem dois caminhos, tá? Como é que eu consigo, com organização e produtividade, vender mais? Tem dois caminhos. O primeiro eu vou aumentar a minha equipe de vendas para aumentar o volume de horas trabalhadas. Posso aumentar o número de pessoas na minha equipe, né? O número de vendedores, de representantes, enfim, ou eu posso aumentar a carga horária deles dentro de um limite possível. Esse é um primeiro caminho, mas não é por aí que a gente vai seguir, tá? Mas seria uma alternativa. Como é que aí eu vou ter mais pessoas fazendo do mesmo, se for o caso? O Agnes dando boa noite, Agnes, seja bem-vindo. O segundo caminho, que é o que a gente vai dar sequência, é aquele que a gente vai conseguir fazer com que o negócio seja mais rentável, aumentar a produtividade em vendas. Mas aí a gente tem bastante coisa que vai estar entrando no meio do caminho, né? Estou buscando resultado, mas não é só o resultado que eu vou precisar ter. Eu preciso ter uma relação entre esforço total da equipe. Para quem conhece a tal da ROI, o retorno sobre investimento, né? Aumento de resultado, comparação com a ROI, ela tem uma relação legal, porque a gente pode estar dentro da empresa que se ela tem a sua ROI, o retorno de investimento, né? Tem uma projeção de retorno de investimento, seja dentro de um curto, médio ou longo espaço de tempo. E dentro dessa ROI, desse retorno de investimento, eu posso dar uma acelerada nisso ou não. Eu tenho uma previsão ali dentro, né? Então esse outro caminho, se eu tenho uma ROI ou não, eu vou precisar ter metas, né? E tem uns dados bem legais aqui que eu fui coletando de alguns sites e blogs. Isso aqui foi de um site bacana também, que tem a parte de CRM bem avançado. E aí tem uns indicadores que eu vou passar para vocês a seguir, bem legais, e que falam dessa parte de organização e produtividade na área de vendas. De uma maneira geral, a gente sabe que quem tem um perfil um pouco mais comercial,
acaba não conseguindo destinar um tempo maior por estar na estrada ou não, ou até mesmo porque às vezes não gosta, ou porque também de repente não dá tanto valor, enfim, mas acaba não dando de repente tanta importância para eu conseguir estar me organizando um pouco melhor. Depois a gente vai ter algumas dicas e vai estar entrando em cada uma delas um pouquinho mais a fundo, do que eu faço para conseguir tudo isso, organização, produtividade e vendas. Estou contextualizando aqui para depois a gente falar um pouquinho, vou trazer uns dados a seguir e depois vou estar passando de que maneira dá para fazer. E desde já, para quem quiser, depois vai ficar gravado o material, mas para quem quiser ir anotando, pega um papel, uma caneta, né? Deixa do ladinho ali e vai anotando os principais tópicos. Eu tenho aqui do lado, deixa eu até trazer agora antes que eu esqueça, para quem quiser a organização pura, tá? Atrelada a vendas e a todas as áreas da vida. 2 livros bem bacanas a gente tem aqui, da Thaís Godinho, vai aparecer acho que invertido para vocês, mas é Vida Organizada e Trabalho Organizado. Como eu estou entrando no assunto de organização, tá? São 2 livros que eu super indico, bem legais, Vida Organizada e Trabalho Organizado. Falo de um contexto geral, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então vale indicação bem legal para quem quiser ver sobre organização pura, tá? Para todas as áreas da vida. Aqui a gente está fazendo uma relação da organização e produtividade com vendas. Olha só o que tem aqui do lado. E a gente vai estar falando um pouquinho agora de alguns itens, tá? Eu tenho aqui uns dados que a gente foi coletando. 65% dos vendedores não conseguem atingir sua meta de vendas atual. E aqui a fonte lá da Birdin. 65% dos vendedores, aqui num contexto geral, né, generalizando, 65% dos vendedores não conseguem atingir sua meta de vendas atual. Né? Quando eu tenho uma equipe que eu não consigo produtividade em vendas, pode ser uma equipe maior ou menor, a gente está falando de alguns padrões, né? E aqui a gente está falando de alguns dados que vocês vão, trazendo esses dados, vocês vão ver o quanto a gente pode estar trabalhando. Produtividade de vendas é isso, né? Dando boa noite para Milena, Ananda Barzotto entrando agora também. Se eu estou falando que 65% dos vendedores não conseguem atingir sua meta anual, é bastante gente. Né? Bastante gente, uma grande maioria aí. Como é que eu consigo fazer com que essas pessoas atinjam suas metas, com que elas tenham uma organização melhor e aí uma produtividade maior e aí consigam vender mais? Né? Esse é o desafio. O acelerador de vendas é fazer com que uma pessoa num curto espaço de tempo consiga vender mais. Bom, 65% dos vendedores não conseguem atingir sua meta de vendas atual. Esse é um indicador que eu fui buscar e tem aqui. Agora, também, olha só, aqui do lado da fonte da Domo, a maioria dos vendedores gasta mais de 50 dias inteiros realizando atividades que não fazem parte da sua atividade principal. Tá? Isso aqui a gente está falando de ano. 50 dias inteiros realizando atividades que não fazem parte da atividade principal. Estava comentando antes que quem tem um perfil mais comercial tem um pouco mais de dificuldade, ou nem dificuldade, mas de repente não gosta, ou de repente consegue até de uma outra maneira, do seu jeito, estar fazendo os seus controles, né, os seus acompanhamentos de venda, porque isso precisa ter, a gente vai falar um pouquinho depois. Então cada um tem um jeito de fazer, alguns gostam mais, outros menos, né? Ricardo entrando, dando boa noite, a Rita também, obrigado. Mas a gente precisa fazer para diminuir, para melhorar esses índices aqui, né? A gente estava comentando agora, para quem está entrando, 65% dos vendedores não conseguem atingir sua meta de vendas anual. Depois, maioria dos vendedores, aqui é um dado estatístico, e ele é de uma forma geral, né? A maioria dos vendedores gasta mais de 50 dias, inteiros realizando atividades que não fazem parte da sua atividade principal. Não precisa necessariamente com que a área de vendas, a pessoa de vendas ou vendedor, enfim, o representante, com que ele tenha de maneira direta essa organização, essa produtividade, mas ele vai precisar se amparar de pessoas que façam isso, e depois a gente vai falar muito de tecnologia. Porque tem 4 pilares que daqui a pouco a gente entra, né? Que o que eu preciso considerar para aumentar minha produtividade em vendas? Produtividade em vendas é eu fazer com que
se eu sou um vendedor, eu consiga vender mais na mesma quantidade de carga horária que eu tenho. Então eu vou buscar mais clientes, ou eu vou vender mais para os mesmos clientes, enfim. Aí vai poder ter uma relação bem tranquila. Mas tem mais indicador para passar para vocês. Outro aqui, 80% das vendas, esse aqui é da Thunderhead, o dado. 80% das vendas acontecem entre o segundo e o quinto contato. Entre o segundo e o quinto contato. 80% das vendas não acontece no primeiro. Semana passada, fazendo o link aqui, na semana passada a gente falou como fazer a prospecção de clientes. E a gente disse que prospectar não é vender, certo? Quem estava aí lembra? A gente comentou lá, prospectar não é vender. Quem faz a prospecção, quando faz o primeiro contato, a pessoa do outro lado geralmente não está esperando uma negociação ou alguma coisa de início já para estar encaminhando vendas. Então, prospecção não é vender, e por isso que a maioria das pessoas, 80% das vendas acontecem entre o segundo e o quinto contato. Segundo e o quinto contato, eu posso fazer uma relação do segundo e o quinto contato com o funil de vendas. O primeiro contato, vamos dizer que a gente tem aqui 5 etapas do funil de vendas. O primeiro contato ele não faz, porque ele está prospectando. Recém fez o primeiro contato, a pessoa deu oportunidade para ele vir, mostrar seu material para apresentar, para marcar uma reunião, enfim. E ali eu não tenho basicamente nenhuma venda, e nem é para ter mesmo, né? Porque a pessoa que recebe esse primeiro contato, ela recebe, ela é receptiva, mas ela não quer uma negociação nada ali, porque nem te conhece ainda, enfim. Do segundo ao quinto contato é que começam a ter a parte das vendas, 80% das vendas. Uma pequena parte que consegue ter êxito nos primeiros contatos. Mas a gente está falando aqui que apenas 20% desses vendedores chegam a fazer um terceiro contato. Quer dizer, a gente está dizendo que 80% das vendas acontecem entre o segundo e o quinto contato, a partir da segunda etapa do funil de vendas até a última. Só que apenas 20% dos vendedores chegam a fazer um terceiro contato. Quer dizer, eu fiz o primeiro contato, que prospecção não é venda, estou prospectando, fiz o primeiro contato. Ok? Não vou conseguir vender ali. Eu tenho um segundo contato que eu vou fazer, mas, segundo esse indicador que eu tenho aqui, só 20% fazem um terceiro contato. Quer dizer, no segundo contato, se eu não avancei, eu parei. E isso é grave. Quer dizer, eu fiz 2 contatos com o cliente. No primeiro, ele me deu abertura um pouco, mais ou menos, enfim. Depois eu fiz um segundo contato, dependendo em algum tempo depois, né? 24 horas, 48 horas depois. Fiz um segundo contato, ok. Teria que fazer um terceiro e não faço. Tá? Estatisticamente, dos dados que fui coletando de alguns sites e blogs bem legais que trabalham com funil de vendas e CRM direto, então a estatística é acho que 20% para no terceiro contato. Tá? Então a gente está trazendo alguns indicadores aqui, porque de uma maneira geral a gente tem essas relações, elas acontecem no dia a dia e a gente sabe que são assim, e por isso a gente precisa dar uma aprimorada nisso e trabalhar com a parte de organização e produtividade nas equipes de venda. Dando boa noite para o pessoal da DB Estamparia. A Eliana entrou agora também. Boa noite. Outro dado que tem aqui, em média, vendedores precisam atualizar 300 contatos CRM por semana. Isso aqui da Implast é a fonte de dados deles. Em média, tá? A gente está falando de vendedores aqui que tem uma prospecção, digamos que razoável. Precisam atualizar 300 contatos na CRM por semana. Isso é bastante, é um número grande, né? E se eu não atualizo, como eu tenho volume, a gente falou na semana passada na prospecção, se eu tenho, por exemplo, 10 contatos por dia, boa noite Eliane, a Vitória entrando também, dando boa noite. Quem for entrando, quer dar um coraçãozinho, vai abanando, vão falando aí, quiser trazer algum exemplo ou sugestão, nós vamos falando, tá? Então a gente falou na semana passada sobre isso. Se eu faço 10 prospecções por dia, eu estou falando aí de 50 por semana, e se eu não tenho onde registrar isso, já estou entrando aqui na estatística que a gente falou agora há pouquinho. Então, a parte de organização produtividade tem altamente a ver com a parte de tecnologia também, tá? Outro indicador, outro dado que tem aqui, vendedores recebem em média 600 e-mails por semana. Aqui eu achei um pouquinho demais, mas enfim, eu trouxe o dado também, tá? Da The Brevet Group, a fonte. Bom, aqui a gente está falando de e-mails. Para quem tem quem trabalha com a parte de CRM, se eu estou falando de 300 contatos,
600, 300 contatos por semana, 600 e-mails, 2 e-mails do mesmo contato. Isso acontece? Acontece. Sim. Então, quer dizer, depois a gente vai falar um pouquinho também na parte ali de organização, porque tem a ver com tudo isso, e quando eu vou falar de e-mails, tem que ter organização dos e-mails também, senão eu me perco lá e não sei mais aonde eu tô, para quem eu já respondi, quem eu não respondi, enfim. Vocês vão ver que tudo isso vai combinar lá no final com também a gente está falando sobre tecnologia, que é uma parte importante, a parte de automação, né, para a organização e produtividade. E se eu não tenho, se eu sou vendedor, se eu sou gestor de uma equipe e eu não sei por onde começar, a gente agora vai estar começando a dar esse olhar, tá bom? Contextualizando um pouquinho aqui, trazendo alguns dados sobre a parte de quanto é necessário eu ter organização e produtividade para conseguir vender mais. E não necessariamente que tenha que ser eu, mas eu tenho que ter alguém do meu lado que faça isso, né? Ou eu tenho que ter ferramentas, organização na parte de automação, né? Que vão me ajudar para isso, certo? Gente, agora, depois no final vou passar para vocês, semana que vem a gente vai ter uma live bem bacana, convidado especial, no final vou revelar o nome dela, bem bacana a live, amanhã já começa a divulgação, como vender mais no Instagram, semana que vem, tá? Quarta-feira que vem, dia 28, anota na agenda já agora, quem tá na live, e vai ter sorteio de um livro também na semana que vem, dessa pessoa que vai estar conosco como convidada, e aquela escritora, tem um livro bem legal na área de comunicação, e o tema vai ser como vender mais pelo Instagram, quarta-feira da semana que vem na live da Lead do dia 28, certo? Anota ali, deixa já, organização para o Thiago em vendas, para vender mais tem que se organizar, colocar na agenda lá, para assistir a live e depois conseguir pegar uns insights. Eu já assisti essa live que ela fez com outra pessoa lá e foi bem bacana. Como vender mais pelo Instagram, é o tema da semana que vem. E é fera, quem vem aí vai estar nos dando prazer de estar compartilhando a live conosco naquela noite, tá bom? Vamos lá. O que eu preciso considerar para aprimorar a produtividade em vendas? O que eu preciso considerar? Isso aí, Samara, anotada, Samara, isso aí, anota lá. Tem 4 pilares que a gente vai falar um pouquinho deles agora, que eu preciso considerar para eu melhorar minha organização e produtividade em vendas. Tá? Se eu não vou ter o passo 1, que era eu duplicar minha equipe de vendas, né? Ou aumentar a carga horária de cada um, assim eu também consigo vender mais, mas não é o que a gente quer que cada um consiga, com ferramentas, com a ajuda de ferramentas, com a ajuda de uma organização melhor, cada um consiga vender mais, certo? Então, a gente tem aqui 4 passos, primeiro deles, pessoas, tá? O que eu preciso considerar para quem está entrando agora? O que eu preciso considerar? A Ali entrou ali agora também, dando boa noite. O que eu considero para aprimorar a produtividade em vendas? Pessoas. Segundo, processos, e depois vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Gestão, e depois entra a parte de tecnologia, esses 4, tá? Pessoas, processos, gestão e tecnologia. Quem está anotando ali pode colocar junto, e aí a gente vai falar. Quando eu falo do primeiro item lá, pessoas, né? Eu estou falando aí de pessoas, a equipe de vendas, vendedores, né? Bom, que perfil que a gente está falando de vendedores que eu tenho na minha empresa? Aí quando eu falo de pessoas, eu vou falando no contexto geral sobre eles, né? Primeiro, eu tenho que ver qual o perfil necessário para que eu consiga conduzir as negociações, seja de produto ou serviço que eu vendo. Qual o perfil que eu tenho na minha equipe de vendas? Ele condiz, o perfil condiz com o tipo de produto e serviço que eu tenho? Ok, condiz, legal. Se eu tenho, primeiro tem que fazer uma análise de perfil. A gente faz isso também nas empresas para ter essa relação. Geralmente condiz, né? A equipe de vendas condiz com o perfil vendedor mesmo, né? Mas muitas vezes não. E então essa pessoa vai precisar de repente de uma ajuda maior, tá? Para conseguir, principalmente com essas peças, eu aumentar aquele indicador lá, né? E fazer subir a produtividade, fazer a equipe inteira vender mais. E aí entra depois a parte de gestão. Bom, na parte de eu preciso saber qual o perfil que eu preciso, né? Porque às vezes eu tenho um tipo de uma venda um pouco mais, a gente chama de a venda complexa, que é uma venda que ela requer um entendimento técnico muito grande do que eu vendo, principalmente na parte de software, serviços, enfim. Então, ali tem essa parte que ela é um pouco mais delicada e eu preciso ter pessoas que entendam e quem sabe conduzir isso. Bom, aqui eu estou falando de pessoas e perfil adequado.
Depois, eu estou falando, entrou parte de produtividade, ainda falando de pessoas, qual a capacidade diária, semanal e mensal de ligações e reuniões que eu faço, tá? E também quais as competências necessárias para essa manutenção de produtividade no dia a dia. Tá? Quando eu falo aqui de qual a capacidade diária, se eu digo, a gente falou na semana passada como exemplo, eu tenho minha equipe, eu vou fazer eles prospectarem 10 ligações dia, 10 contatos WhatsApp dia, enfim, 10 prospecções por dia. Qual é a capacidade dessa minha equipe? Eu preciso acompanhar. Quando eu estou falando de pessoas, eu tenho que ver o perfil, porque tem um perfil que de repente está fazendo 20, outro está fazendo 10, outro está fazendo 5. Então, aí que a gente já começa a estar trabalhando para quando a gente fala em produtividade de vendas, eu tenho uma equipe equivalente, que eu consiga ter uma equilibrada na equipe. Alguma pessoa da equipe vai precisar de uma ajuda maior, outros de uma ajuda menor. Mas eu preciso equilibrar isso porque se eu quero produtividade, eu não dependo de uma pessoa. Eu estou falando de produtividade da equipe toda, né? E aí, se quem está aí é dono de negócio, é o gestor, eu preciso que toda a minha equipe de vendas produza mais, venda mais. E a gente precisa com que o vendedor também tenha esse olhar. Eu vendo mais, eu ganho mais. É comissionado, eu ganho mais também. Bom, se eu tenho uma equipe, digamos, de 4 pessoas, eu tenho 2 delas que se destacam e já estão voando. Estão lá na frente, elas conseguem fazer, a gente tinha uma meta de 10 prospecções, elas fazem 20, a outra faz 15 e as outras fazem 7, 8. É a mesma pessoa, trabalhando com a mesma carga horária, na mesma empresa, de repente só com uma divisória ou com uma sala de diferença, trabalhando com as mesmas ferramentas. O que faz uma pessoa prospectar, aliás, 18, 20 e a outra 5, 6, 8 por dia? Aí nós estamos falando de produtividade. E atenção para isso, porque até mesmo a pessoa que faz mais, eu preciso estar do lado dela para ver como é que ela faz e para ver se a produtividade, inclusive dessa que faz mais, se também está legal. Porque pode ser que essa pessoa ela faça essas 18 prospecções e pode ser que ela tenha capacidade de fazer 30. Quer dizer, se eu estou falando de produtividade, eu preciso estar do lado, quando a gente está falando aqui da parte de pessoas, depois eles vão falar de processos, mas na parte de pessoas eu preciso estar junto com as minhas pessoas de venda para verificar como é que está a produtividade, como é que está essa abordagem, o que eu estou fazendo, por que uma vende mais e a outra menos, quais são as ações que essa está fazendo e a outra não, e aí eu preciso ter a identificação do perfil, porque pode ser que uma pessoa tenha uma sensibilidade, e tenha algumas situações, ela tem facilidade para alguma coisa que a outra não tem, enfim, ela tem mais conhecimento, tem mais experiência, enfim. Mas a gente, quando fala de pessoas, precisa ter o olhar para isso, certo? A gente falando de pessoas, tá? O que eu preciso considerar para aprimorar uma maior produtividade em vendas? Dando boa noite ali para a RD, também o Ricardo, a Sandra, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o tema da live é mais organização, mais produtividade, mais vendas. Eu falei de processos, aliás, falei de pessoas e agora a gente vai falar de processos. O que considera na hora de aprimorar uma maior organização e produtividade em vendas? Primeiro, pessoas. Falamos agora. Tá? Ter esse cuidado e estar junto com as pessoas de venda para ver a capacidade de cada uma e ver a capacidade da empresa. Né? Quantos minutos leva para fazer uma prospecção? Eu estou X minutos aqui dentro da empresa, por mais que tenha um delay de um tempinho ou outro, né? Uns intervalos, eu tenho uma capacidade de meta de prospecção, né? Primeiro eu preciso ter isso. Leva quanto tempo para fazer uma prospecção? De repente eu vou ter que fazer junto também. E aí eu vou entender. Bom, depois a gente vai para a parte de processos. Processos, a gente tem muitos dos processos associados a equipes de empresa. Por exemplo, às vezes eu tenho um processo associado da equipe de vendas com a parte de produto, jurídico, financeiro, marketing, enfim, vários outros, né? E eu preciso otimizar esses processos para que eu consiga reduzir meus custos, né? Facilitar também a adaptação de novos vendedores. Quando eu tenho o processo, eu tenho um guia para quando a pessoa de vendas entre, ela tem uma orientação específica, ela consiga ter um norte já, porque senão aquela pessoa que entra, dependendo da experiência e do perfil dela, pode ser que ela demore muito mais para ela conseguir ter uma produtividade que eu considero ideal para a minha loja ou para o meu negócio, né? E eu preciso, na parte de processos, ter tudo isso sincronizado para mim acelerar o funil de vendas. Dando boa noite também aqui para a Ana, entrou agora. Então, assim, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de processos,
Na parte de processos, eu tenho que sempre estar buscando otimizar o máximo possível, né? E o processo, a gente estava falando, pode chegar ao ponto de falar das etapas de venda, e aí eu vou estar ligando lá com as pessoas também, todos eles têm um link, né? Pessoas com processos, depois a gente vai entrar na parte de gestão. Mas falando de pessoas e processos, eu estou falando de uma pessoa que ela tem X carga horária, né, na equipe de vendas, e ela está fazendo prospecção, e o processo que ela tem, ela precisa ter ele bem alinhado, de que maneira ela vai fazer. Mesmo que cada uma faça do seu jeito, ela precisa ter um guia. Dando uma noite, Carol também entrou aí, seja bem-vinda. Na parte de processo, se eu abro um funil de vendas, né, uma ferramenta de CRM, por exemplo, e eu vou falar lá do processo, das etapas, né, de cada contato. E aí também a gente fala de uma outra situação, que é se uma pessoa que tem o seu funil de vendas, né, ela faz de um jeito, a outra faz do outro. Essa prospecta mais, essa prospecta menos. Como é que eu equilibro tudo isso dentro da equipe? E aí a gente vai para um terceiro pilar chamado gestão, e aí ele está linkado com depois o quarto, que é tecnologia. Gestão. Bom, a gestão é eu estar controlando tudo isso. O Mário está entrando em seguida também, ou está concluindo aqui, eu acho que ele pode ajudar também. Gestão. Eu vou precisar ter liderança dentro da empresa. Tem gente que às vezes contrata lead para fazer isso, e a gente acaba fazendo muito bem, por sinal. A gente vê algumas empresas que têm seu gestor comercial, né? E algumas que não têm gestor, tem uma equipe de vendas, alguém que lidera, já está há mais tempo, enfim, que consegue conduzir. Mas é preciso ter alguém que puxe à frente e esteja fazendo essa gestão. E aí o papel do gestor, que ele é importante. A gente está falando aqui de ritmo, né? Para ter mais organização, mais produtividade, mais vendas, eu preciso ter um ritmo. Minha equipe de vendas precisa estar no mesmo ritmo, né? Eu preciso ter tudo que eu tenho de mapeamento de mercado, eu vou planejar, vou medir indicador, e aí entra a parte de indicadores também, que é legal. Eu preciso monitorar tudo isso, de preferência todos os dias, né, para que eu consiga ver quem da minha equipe está produzindo mais, quem está produzindo menos. A gente tem nos nossos indicadores, que a gente tem bem legal, de uma forma que a gente apresenta para os clientes, e consegue ver quem da equipe de vendas produz mais, ou seja, vende mais do que outro. Por que eu sei produz mais? Porque está lá na mesma carga horária do que a outra pessoa, e ela está vendendo mais, ela está produzindo mais, certo? Porque isso a gente, quando fala organização e produtividade em vendas, é uma pessoa que consegue otimizar a parte de vendas, ela consegue se destacar na área de vendas, e não quer dizer que essa que venda mais ainda seja top, porque pode ser que ela tenha gargalos ali, e na área de gestão, de repente, eu identifico ainda que ela possa ter uma otimização ainda maior, para ela conseguir vender ainda mais. Quando a gente fala dos pilares de pessoas, processos, gestão, a gente fala de tecnologias. E aí que entra uma parte que eu gosto bastante de tecnologias, porque eu preciso estar me auxiliando, tenho que tirar as coisas da cabeça, eu tenho que colocar tudo lá em ferramentas de prospecção, ferramentas de CRM, ferramentas de funil de vendas, tudo isso para me ajudar a vender. E aí eu consigo medir, porque, por exemplo, se eu vou conversar, eu estou lá, sou o gestor, sou o líder, e vou falar com uma pessoa, ela vai me dizer que produz bacana, está fazendo um monte de contato, ok. Eu vou na outra, diz que também está fazendo, tá show, todo mundo, eu vou ver os números, não bate com a informação que eles me falaram. Então eu vou precisar dos números também para fazer gestão. Estou falando lá da parte dos processos, entra a parte de indicadores para me ajudar na gestão, e na tecnologia para isso é como eu otimizo tudo isso. Como eu controlo as pessoas, os processos, e como eu faço gestão usando tecnologia. Aí eu estou falando de performance de equipe de vendas, né? Eu preciso estar me utilizando dessa parte de transformação digital aqui, e voltando agora de novo, fazendo o link semana que vem. Então a gente vai ter um convidado bem bacana falando sobre como aumentar as vendas pelo Instagram. Ela é fera na área, né? Então vai estar compartilhando com a nossa experiência, dando dicas bem legais de algoritmo e outras coisas, e aí eu linko com a parte de tecnologia, porque a gente precisa, tá? O digital não é que ele vai vir, ele já veio, e eu preciso ser digital. Cada vez mais preciso estar dentro, me aperfeiçoando, e com essas tecnologias. Tem muita tecnologia hoje para ajudar. E a tecnologia, a gente está falando aqui de tecnologias básicas, tá? Quando eu falo de organização, é ter uma agenda, por exemplo. Quando a gente fala de produtividade, é como é que eu consigo medir, a agenda vai ajudar nisso também, mas como é que eu consigo medir a minha produtividade diária. E aí eu estou falando de quem trabalha em vendas e está, por exemplo, fazendo prospecção. Como eu consigo medir o número de pessoas que eu atendo todo dia? Eu preciso, no mínimo, ter uma planilha, um caderninho no mínimo. E isso já acaba caindo um pouco no desuso. A gente precisa ir para o meio digital, precisa ter isso na nuvem, precisa ter isso
vendo no celular, não posso ter mais numa agenda, algo assim, que depois eu vá para casa, eu vou para um lugar e preciso conferir ela, ou esqueci no carro e eu não tenho mais acesso e fico perdido. Então a gente precisa ter isso de uma maneira que eu possa olhar no celular, enfim, quando precisar. E a gente fala, se eu vou ter agenda, e depois no final tem algumas dicas bem legais ali sobre isso. Eu tenho agenda, eu vou precisar ter uma ferramenta de CRM, né? E aí depende do tipo de serviço e produto que eu vendo. É cada vez mais crucial eu ter essa ferramenta para estar auxiliando, ter ferramentas gratuitas, assim como agenda gratuita também. Eu preciso estar medindo isso para ver quanto eu estou produzindo, para quantas pessoas eu estou falando todos os dias. Isso pode ser um nível de produtividade. E depois, para mim ter mais vendas, eu vou trabalhar com a parte de taxa de conversão. Né? Porque se eu estou fazendo contato com 20 pessoas ou 18, como eu falei antes, tem alguém fazendo com 7, 8, aí a gente entra lá numa questão que é, tá, mas eu estou falando com 7, 8 e estou fechando 5, a outra está falando com 18 e está fechando 5 também. Ok, taxa de conversão tá legal, mas quer dizer, se a taxa de conversão de uma é maior que a outra, imagina aquela que faz 7, 8 se ela fizesse 18. Com a taxa de conversão que ela tem atual, ela ia lá para cima para as vendas. Então, precisa ter esses controles para trabalhar a produtividade, porque senão ela vai achar que tá bom. Né? Certo? 4 pilares então do que eu considerar na hora de aprimorar a produtividade em vendas: pessoas, processos, gestão, tecnologias. Vamos ver aqui se o Mário quer participar agora. Não sei se ele está presente, falou que queria dar uma entrada. Dando boa noite para a Daiane, a Elis também. E a gente depois tem uma parte legal que são dicas para aumentar a produtividade em vendas. Essa parte eu gosto bastante, bem legal. Deixa eu ver aqui, se o Mário quer chamar ali, quer entrar, senão eu vou vendo aqui também. Vamos ver se ele consegue participar ali para contribuir, porque quem é fera de vendas é ele. Eu estou passando aqui para vocês, porque também conheço do assunto, mas quem é fera é ele. Tá aí, ó. Tá aí o homem, ó. Tá aí o homem. Francis. Tô improvisado aqui, viu? Na live 8, parabéns. Na live 8, número 8, na live da Lead 8, a gente conseguiu fazer, ó, um pouquinho mais difícil, né, mas já deu para reunir aí. Mas fechou, hein? Francis, primeiramente, parabéns, viu? Muito bom, entrei aqui no meio do caminho, enquanto trocava de roupa, colocava a camiseta aí para estar pronto, estava assistindo. Parabéns, toca a ficha aí, pode continuar, e aí depois vamos tocar aí alguns gatilhos finais para a gente poder contribuir, mas pode seguir teu ritmo aí, tá fantástico. Nós falamos agora, mas a gente falou aqui de uma parte desses 4 pilares, do que eu preciso considerar, mas tem uma parte bem legal de conteúdo que a gente separou, dicas para aumentar a produtividade em vendas, tem 14 dicas, tá? A gente vai dar uma passadinha aqui, já são 15 para as 8, correu o tempo. Gente, daqui a pouquinho no final, fica até o final, no final, tá? Eu vou estar dizendo quem vem semana que vem, né, Mário? Tem uma pessoa bem legal ali. Falando maravilha. Como nível nacional, hein? Internacional. A nível Brasil, a gente assistiu uma parte com ela, achou muito legal e foi muito receptiva. Vai ter sorteio de um livro, inclusive na semana que vem, na live também. Bom, dicas para aumentar a produtividade em vendas. Tá? Número 1, descubra o que atrapalha seu foco. Como assim? O que está atrapalhando o meu foco? Se eu sou vendedor, sou gestor, tenho equipe de vendas, o que eu tenho de desvio que no fim das contas eu consigo fazer só um número limitado de prospecção todo dia, de atendimento ao cliente todo dia? O que me desvia? WhatsApp? Não sei. Né? O que eu consigo fazer? Então, quando a gente fala de produtividade, é um pouco disso, tá? Na produtividade, organização, eu tenho que trabalhar com foco. Foco, disciplina, tem que tirar algumas coisas que me desviam o olhar. Bom, número 1, dica de produtividade em venda. Descubra o que atrapalha o seu foco. Então, é ter um pouco disso, tá? E aí eu estou falando de uma pessoa da equipe comercial. Eu tenho que ficar vendo como é que está a rotina da pessoa, o que ela está fazendo. Quando vê, ela está lá na abordagem, na porta da loja, está só com o celular dela na mão. Mas ela não está fazendo nada para a loja, nem prospectando, nem fazendo nada. Está só olhando o Instagram, né? Então, quer dizer, em vez de eu estar prospectando, tentando trazer alguém para dentro, pode ser que eu esteja com o celular. E no celular também eu posso fazer as pessoas entrarem, né? Também posso fazer prospecção, mas às vezes não é isso que acontece. Então, eu preciso estar olhando rotina do que cada um está fazendo, né? E para tentar evitar esses desvios de foco, certo? Número 2, isso que eu gosto bastante, tem uma agenda. Número 2, segunda dica, tem uma agenda. Né? Por que o vendedor tem que ter uma agenda? Né, o Mário? O vendedor tem agenda, né? Não vê isso, né? Mas
Não vence, né? Não vence. Quando a gente fala de produtividade, no nosso caso da Lead, é conseguir ter uma organização boa para conseguir, no nosso caso, produtividade, atender mais empresas, né? E a gente conseguir vender mais e ganhar mais. Então, aí atrás de você, né, Fran? Se a gente dá uma olhadinha para atender esse número de empresas e a carga horária que a gente tem, realmente tem que estar agendado, organizado, e mesmo assim é desafiador. Por exemplo, aí nós estávamos trabalhando aí no feriado, final de semana, porque a gente quer entregar a melhor qualidade de serviço para todos os clientes. Então é bem, mas super importante o time de vendas ter uma agenda aí, e já vai para o mundo digital, né? Se vai para a agenda, vai para o digital, né? E aí a dica de agenda é vai lá no Google, cria um e-mail do Gmail, se precisa, se não tem ainda, e entra na... Quem me conhece já fala tempo de agenda. Entra lá, Google Agenda, melhor agenda que tem, gratuita, tem tudo, dá para fazer evento recorrente, uma série de coisas. Não vou meter agora isso que o tempo está passando, tá? Dica 2, tem uma agenda. Dica 3, faça listas de prioridades. Como assim? Eu preciso estar fazendo uma classificação, por exemplo, o que é mais urgente e importante eu tenho que fazer primeiro, né? Lista de prioridade, eu tenho 10 clientes lá para ligar, aquele um só pode agora. Aquele um só pode de manhã, aquele outro está apertado de tempo, eu tenho que dar umas atenções, eu tenho que fazer um filtro, eu tenho que ter uma lista de prioridade do que eu tenho para fazer. E aí isso serve para vendas e para todas as áreas, mas para vendas eu preciso pegando um exemplo aí bem prático para quem é de vendas, na lista de prioridade tem que estar 80% performance aí, tá? A gente tem visto, e tu sabe disso, a gente tem visto na ponta que a prioridade de alguns times de vendas, dependendo do setor, ele está muito focado na organização, não na organização da produtividade, mas na organização da operação mesmo, e aí ele não fala mais de venda, que a gente falou, pega o WhatsApp para falar de venda, pega o Instagram para falar de venda. Então, fique atento, se na tua prioridade, das tuas 8 horas, 10, 12, dependendo, tem gente que está trabalhando aí 14, 15 horas dia, se essa prioridade tua não tiver aí mais de 80% sobre sua performance, fica atento se realmente tu é do setor de vendas, né? Por isso de todas essas ferramentas que tu passou aí, para ele se organizar, né? Fazer os blocos de agenda aí dentro e se organizar. Mas tem que estar na força máxima, tem que estar aí a performance, né? É verdade, bem lembrado. Essa parte, se eu sou de vendas, a minha prioridade 1 é vender, né? Quando eu estou só arrumando estoque de loja, eu não estou vendendo. Então, prioridade 1, vender, né? Prospectar, enfim. Tem que estar lá, e que a gente falou, 80%, enfim. Dica 4, organize seus e-mails, tá? A gente fala, não use e-mail, não use e-mail. Mas, se a gente fala de prospecção hoje, e eu estou falando aqui, estou trazendo a parte do e-mail, porque é ela que a gente falou dos dados antes, mas pode ser, organize seu WhatsApp, tá? Posso fazer uma relação ali. Imagina, e aí, se a gente for pegar e-mail, eu tenho uma caixa lá grande, cria a pastinha lá dentro do e-mail com o nome do cliente, daí toda vez que tu vê um e-mail daquele cliente, tu leu, respondeu, coloca lá dentro, depois quando tu for ver, tem todo o histórico dele lá, fica legal. No WhatsApp, o WhatsApp Business é legal para fazer, né? Para quem não tem, cria as etiquetas, organiza esse cliente é de tal segmento, aquele do outro, né? Então dá para fazer uma relação. Uma dica real aí, passamos hoje Davi Carabarro na frente da Calce, e tivemos uma surpresa muito fantástica, a equipe lá, mãe e filha, a proprietária, as duas tocam na loja. E quando fala de um WhatsApp organizado, um grupo seleto das clientes, onde elas colocam os blocos diários lá, dos PDFs, dos catálogos. Realmente um grupo totalmente profissional. Por isso que estão na área de moda, né? Na hora, tá em primeiro lugar na rede. Nós fomos lá descobrir o que era esse segredo. Uma cidade de 4, 5 mil habitantes. Mas, olha que fala fantástico. de novo. A loja é entre 20 lojas. Pode ser dica de 20 lojas, está em primeiro lugar no ranking. A cidade tem entre 4 a 5 mil habitantes. Ela está aí com quase 70% da meta do mês. E aí, quando a gente foi começar a falar de venda digital, venda no WhatsApp, ela me mostrou o WhatsApp dela e eu realmente, uau! O WhatsApp já lá com um grupo, se eu não me engano, de cabeça, com mais de 200 pessoas, onde ela mantém essas pessoas com a... Ela cria o PDF, onde ela coloca todos os arquivos das fotos. Então, olha a sacada que ela teve. Mário, quando eu jogo o PDF, o cliente diz se ele quer abrir. Se ele não quer abrir, não vai tomar espaço do celular dele e tá tudo certo. Se ele clica e abre, ele já me chama no privado, porque esse grupo o cliente não consegue comentar, tá?
é só ela realmente. Então ela vai nutrindo o cliente dela e agora, com o WhatsApp Business, ela já criou o catálogo com os produtos fantásticos, mas de uma maneira assim, ó, uma curadoria das fotos, uma curadoria dos produtos, a grade. Então, assim, fantástico, eu queria dar esse feedback aí. Bem legal. Organização pura, né, de ter vida real mesmo na ponta, e por isso que estão liderando o ranking hoje de 20 lojas, e essa loja que está em primeiro. E já prometeram a meta aí até, vamos ver, passando o final de semana vai virar a meta do mês aí, vamos ver. Baita exemplo. Olha só, depois do item 5, utilize ferramentas de vendas, né? E depois no 6 também eu já vou fazer um link, tem um bom CRM. Ferramentas de vendas são o quê? Bom, aí eu estou falando, posso falar de um funil de vendas, né? Eu posso estar linkando a um CRM que tem a parte desse funil junto lá, mas eu preciso ter ferramentas de vendas que me auxiliem. Eu posso ter desde uma ferramenta que me traga o lead lá do marketing, depois ele cai para mim, mas não deixa de ser um CRM que a gente fala aí, está linkado com o funil de vendas. Eu preciso ter essas ferramentas para estar verificando. Hoje, se eu tenho atendimento, eu sou vendedor e atendo uma loja, eu atendo porta a porta. Como é que eu faço essa relação? Eu vou lá no final, quando atendi ele, já vou arriscar lá que anotei um. É um pouco mais difícil. Quando a gente fala de prospecção, de a parte de representação, e quem está fazendo trabalha com venda de produtos e serviços de não forma direta ali, dentro da loja, aí precisa ter essa relação. Para quem vende, precisa ter o quê? Eu preciso ter, para saber a taxa de conversão, tem que estar de olho nos indicadores, né? Indicadores de loja, da minha performance, da colega, do que eu tenho de meta, eu preciso estar de olho nisso. De repente eu não tenho como anotar, mas seria interessante, né? Quantas pessoas atendi hoje no dia? Atendi 20, vendi para 5. Essa relação, cada um do seu jeito anotando, mas precisa ter. Daqui a pouco eu não vou para cada cliente entrar dentro do CRM para anotar. Se eu atendo, né, tete a tete. Mas para quem faz uma relação de venda diferente fora, né, com outros tipos de produto e serviço, aí sim, não tem como não ter. Certo? E foi o exemplo, né, que nós tivemos na live passada, né, Francis, da importância de ter essas métricas claras dos indicadores, mas que realmente não fique só na análise, né? Tu vai analisar esses dados e vira conversão. Então, um exemplo, né? A gente tem uma clareza no varejo atual que diminuiu o número de passantes na rua, então por isso se fala tanto. Semana que vem a nossa convidada no mundo digital, uma pessoa aí no mundo nacional, que vem com as dicas de como vender no Instagram. Mas assim, a primeira coisa que o vendedor tem que ter clareza é que se ele tem uma taxa de conversão, que a gente já explicou, né? Eu atendo 10 pessoas, eu vendo para 5, digamos, só que tá só passando 10 pessoas e eu preciso de um número maior de clientes para vender, esteja atento realmente o que você está fazendo. Vocês deu já anteriormente, o que tu está fazendo de fato para gerar mais fluxo nessa tua organização. Tu está colocando uma intensidade nessa ligação, está colocando realmente, né, que a gente falou agora do WhatsApp, um material de qualidade profissionalmente. O teu Instagram, principalmente, está gerando desejo nos stories, né? Tu gera conteúdo. Então, tudo isso para realmente chegar nessa etapa que tu está falando agora e ele ser produtivo na conversão. Toca a ficha aí, Francis. Beleza, vamos dar andamento. Depois, a gente falou de CRM, funil de vendas, a parte das metas, estabelecer metas para si mesmo. Então, tem disso, se a loja não tem, ou enfim, no negócio que você trabalha, a parte de metas bem patente, de metas diárias, enfim, tenha para você uma meta, precisa estabelecer metas. Depois, seguindo um outro item, utilize os times de suporte. Francis, está cortando um pouquinho, não sei se é só o meu ou se é o teu aí. O teu está cortando um pouquinho para mim. Te deu uma oscilada de... Voltou, né? Tô te ouvindo, só tá tremendo um pouquinho a câmera, mas tô te ouvindo. Pode tocar a ficha. Acho que agora ok. Bom, depois utilize times de suporte, que é o próximo item. Esses times de suporte é o quê? Aí sim, eu não preciso, de repente, abastecer uma ferramenta de CRM. Eu tenho que ter alguém que faça isso para mim. E aí é utilizar times de suporte para que eu consiga produtividade maior. Se eu tenho tempo para fazer isso, ok. Mas a gente está falando aqui de produtividade, pode ser que eu tenha alguém que faça isso para mim. Ou não, tá? Mas eu preciso
tá do lado e dependendo da quantidade do tipo de produto Francis, de negócio dá uma olhadinha na tua câmera aí. A tua câmera tá cortando um pouquinho você, tá tremendo um pouquinho aí. O pessoal tá comentando. Deixa eu ver Segura aqui. Ela um pouquinho. Agora, ok. Isso? Isso. Eu vou pegar esse teu gancho, por enquanto, aí tá voltando agora, tá quase, que é o gancho que o Francis comentou aí, a importância no time de venda de ter um suporte, né, Francis? Hoje, talvez, dependendo do tamanho da empresa, o vendedor está desde a prospecção até o fechamento da venda. E a gente sabe que muitas vezes isso não dá certo, né, Francis? Quando ele tem o suporte que inicia o tratamento do lead, né, e ele vai conduzindo dentro do CRM que tu falou semana passada, vão lá e assistam a live passada. Quando chega mais hot lead, mais quente para o vendedor, a tendência é que ele feche essa venda com uma conversão mais assertiva, né? É mais ou menos por essa linha? É por aí. Eu posso aí ter times de suporte. Por exemplo, hoje tem times em grandes empresas de TI que fazem toda essa parte de automação, que me aliviam parte do trabalho manual que eu teria, né, para estar fazendo isso, porque senão eu teria que estar interagindo a toda hora, né, movendo lá os passos. Mas eu posso fazer isso também, tá? Então, falando aqui de dependendo do tipo de negócio que eu mesmo tenho que fazer. Depois, passando aqui, aí tem a parte do discurso, né? De ter um discurso lá, matador, objetivo, para quando eu falo de produtividade também. Quando eu fico enrolando o cliente há um tempão, eu poderia ter feito já contato com mais 2, né? Perco muito tempo com o cliente, então tem que ser mais objetivo, tá com foco lá. Francis, aí tu chegou numa parte que é muito bacana, né? Que gatilho você utiliza no teu negócio para quando tu tá na etapa negociação, fechamento? Né? Então, digamos que tu trabalhe com algum serviço ou até mesmo produto, e digamos que o teu catálogo realmente físico ele é fantástico, é maravilhoso, tu já tá ali, né, Francis, 20 minutos, 30 minutos conversando com a pessoa. Qual é a hora e como que você utiliza, que gatilho você utiliza para ser fechador de negócio? Gente, o cliente do outro lado já cedeu, já abriu a porta para você, do escritório dele, da loja dele, né, do espaço. Tenha a estratégia clara que esse momento da etapa vai chegar. E você precisa ter um gatilho persuasivo, né, honesto, correto, com o que você tem para entregar, mas lembrando que tu foi lá para fechar um negócio. Francis, nós temos visto que na etapa, né, do funil, tem se perdido muito a venda nessa etapa aqui, que é na parte da negociação, e as pessoas não estão conseguindo, e não é só coragem que eu digo, é que momento usar o gatilho para dizer, bom, Francis, já que você cedeu o teu espaço, o teu tempo, e tu me deu essa oportunidade, eu te apresentei isso, ficou alguma dúvida? Não. Então, tenho aqui a proposta para você, vai fazer muito sentido para a tua empresa e eu tenho certeza do sucesso que tu vai colher. Não vai ser fácil, porque o mercado não está fácil, então é por isso que eu estou aqui na frente contigo, trazendo essa solução e eu tenho certeza que a gente vai caminhar junto nessa nova jornada aí e nós vamos ter um desafio de ambas as partes. Eu de um lado, você também, mas vamos fechar negócio e vamos trazer essa parceria. E olha essa fala que eu estou trazendo. Está bem no mercado hoje quem está aliado de parceiros, está cercado de pessoas com o mesmo propósito, tá? E quando tu tem o mesmo propósito e tu consegue entregar isso na sua proposta, nesse trabalho, tu consegue ser mais assertivo, Francis. Então, dica aí, né? Tenha clareza que essa etapa vai chegar. Tu é corretor de imóveis, tu trabalha com produto de valor agregado, tu trabalha com um ticket médio baixo, tu tem que ter um fechamento matador, que eu digo, e bem objetivo. É bem aí, bem isso aí, bem isso aí. E depois, a gente avançando aqui, eu já vou puxando, porque a gente está também já estourando o horário, aperfeiçoe a qualidade feriado, dos acho que feriado a gente vai poder passar uns 8 minutos hoje aí, Francis. Feriado não tem problema, o pessoal também está tranquilo, não vai trabalhar amanhã, não trabalhou hoje, enfim, só nós trabalhando. Estava na estrada também, uma área 1 milhão ali, né? Olha só, aperfeiçoe a qualidade dos leads. Aqui quer dizer o quê? Eu preciso ver um pouquinho como onde eu vou buscando esses meus leads, eu preciso buscar eles de uma forma mais qualificada. Não posso trazer qualquer lead para dentro para só colocar número, porque depois a taxa de conversão minha vai ficar lá embaixo. Então, dá uma olhadinha onde eu estou buscando o meu lead, né? Para quem eu estou me direcionando.
para ver se eu consigo ter uma qualificação maior e eu consigo ter clientes com maior potencial de vendas vindo para mim. Pronto, quer ver eu esquentar um lead que está agora ao vivo? Pessoal, se amanhã tu está com dúvida de onde é almoçar aqui em Lajeado, vai no Chico, ele está aí online. Não é propaganda enganosa, e sim é a melhor laminuta do sul do Brasil. Eu disse para ele esses dias. E disse para ele o seguinte, é a melhor laminuta do sul do Brasil porque o restante eu não conheço, tá? Tá? Então, assim, né? Então é como esquentar o lead, né, Franz? Exatamente isso, né? Tem uma proposta clara aí de valor. Isso. E a parte final, elas se juntam aqui porque tem a parte de avaliar constantemente os processos de venda. E aí onde eu estou com gargalo, onde eu não tenho, mas aí eu só consigo avaliar isso se eu tenho um sistema de vendas que eu uso, porque senão eu vou falar e fico no achismo, né? Eu estou olhando, alguém me fala isso, o outro me fala aquilo, tá tudo certo, mas na verdade eu não vendo, né? Então, eu tendo essa parte dos processos alinhados e tendo um funil de venda, um CRM legal, eu consigo estar olhando, né? E verificando ali constantemente quem é que está melhor desempenho, quem não está, quem eu consigo fazer produzir mais, para quem eu preciso dar uma atenção maior, né? Então tem tudo isso aí. E Francis, eu fico imaginando agora um proprietário lá, o gestor, o time de vendas. É um novo mercado, né? É um novo momento. Não vê tem que como... para vender mais, que era o último tema de hoje, olha o quanto eu tenho que ser produtivo, olha o quanto eu tenho que me organizar. E tu abriu a live muito assertivo, dizendo, nós somos vendedores, eu me considero, a gente não consegue ser organizado porque a gente talvez quer entregar o máximo possível para cada cliente e aí não tem horas possíveis para isso, né? Horas, capacidade para isso. Então, como tu deu a dica lá, bloqueia a agenda, né? Faça blocos de agenda, né? Vamos pegar amanhã. Amanhã vamos iniciar às 7 horas da manhã, nós temos o primeiro cliente, né? Que começa depois 7h30, depois vai 9h30 tem outro. Quem tá aí da Laura, amanhã 10 horas temos outro, né? E assim vai indo. E amanhã a gente finaliza, Francis, lá em Porto Alegre, às 21h30, mais ou menos, né? Então, assim, no dia de amanhã, diretamente. Indiretamente, Francis, nós estamos atualizando todos aqueles clientes que estão atrás de vocês aí, né? Atrás de você aí, né? Com ranking, meta, acompanhamento, dicas, campanha, tá entrando campanha de mães, tá entrando aí fecha mês, tá entrando já o planejamento das metas do próximo mês. Então, assim, vendedor. Se tu tá vivendo só o dia a dia, tá vivendo só a terça-feira, só a quarta-feira, só a quinta-feira, tu tá muito, mas muito fora do jogo atual, né, Francis? Venha pro curso, venha pras lives, cata informação, porque o mercado tá engolindo. Eu tive lá em Davi Canabarro hoje, 4, 5 mil habitantes, e elas estão dando um show no ranking, e estão dando show em capacidade técnica com 2 pessoas de uma operação. Então, assim... Se cabe numa loja com 2 pessoas, cabe numa empresa com 30, cabe numa empresa com 200, cabe numa empresa com 1000 pessoas. Porém, cada um tem que saber a importância do seu papel, né, Francis? E ele tem que fazer acontecer nesse papel dele. E para isso ele tem que buscar parceria, tem que buscar ferramentas. A gente tem uma procura hoje um pouco maior na lead, né, de empresas já indo de uma linha da pequena para média, porque é onde está o maior gargalo. Quanto mais pessoas eu tenho na minha equipe de vendas, maior é o desafio de conseguir ter essa organização, maior desafio de conseguir fazer que elas produzam mais e acelerem as vendas, né, para que elas ganhem mais. E que acelere junto, né, Francisco, que a gente falou, né? Quanto maior a equipe de vendas, maior a empresa, enfim, maior é o desafio. E não tem como fugir de ter automação. Hoje não tem mais, e aí eu digo, quanto mais pessoas, de novo, né, a gente está falando de 3, 4 pessoas, já é um número bom, já precisa ter automação para ter esses controles, né, os indicadores e ter todo o processo ali bem amarrado, porque eu não consigo ter gestão. A gente na lead consegue com os números sair um pouco do achismo, né, consegue ir lá treinar já sabendo de perfil, né, que a gente falou antes de perfil, consegue saber de perfil das pessoas, indo para o treinamento já com essa noção, indo para treinamento também com o número de vendas de cada um, né, desempenho, PA, ticket médio, enfim, a taxa de conversão, muitas vezes até. Então, vai com informação. Precisa ter informação e aí... Você imagina que se a gente consegue com esses dados e mesmo assim leva-se um tempo, muitas vezes, para performar, porque a gente está falando da etapa 1, tu falou 1 é pessoas, né? E é as pessoas que vão guiar a empresa, né, para esse sucesso aí.
Então, quando a gente atua com o indicador, atua com os números, atua com treinamento constante, gente, constante, porque nós precisamos estar sendo treinados para poder treinar os demais. Então, o gestor, quando treinado pela Lead, por uma consultoria, ele tem que replicar isso e treinar para o seu time de venda. O seu time de venda sendo treinado tem que replicar isso no seu cliente, com um belo atendimento, né? A presteza, a atenção e a evolução. E tu abriu com um dado fantástico, né? 65, Francis. Isso? Não estão. 65% dos vendedores atuais estão fechando um ano sem bater meta. Não chegam nos resultados. Né? A gente falou ali que somente 20% dos vendedores eles têm nas etapas de venda, né? Eles vão até o segundo contato. O primeiro ele não vende, porque é prospecção. A gente disse semana passada que prospecção não é vender. Né? Ele faz o segundo contato e no terceiro contato ele já não faz mais depois. Né? Então a gente está dizendo que boa parte então, a também... dica é não desista e vai com profundidade e estuda mais para melhorar teu contato, né? Tem que estar avançando. Tem que usar a tecnologia a favor, automatizar o que puder, pegar pessoas para ajudar também no que puder, né? E aí a gente está falando para finalizar na parte de conteúdo, né? Conteúdo do que é uma preocupação nossa de conteúdo, o que a gente traz para vocês também, e deve ser uma parte de conteúdo, e o conteúdo pode ser relacionado ao produto, ao serviço, enfim, o que está se levando de conteúdo também para o meu cliente, né? Hoje as pessoas consomem conteúdos relevantes, isso é fato, nós estamos buscando conteúdo relevante. Mas pega a Lead, quando finaliza uma live que tu deixa ela gravada, deixa ela no feed, tu faz o que com o conteúdo e como é que ele transforma lá no nosso site, para quando tu fala de gerar conteúdo, né? Acho que é legal essa explicação aí. Tudo isso, a gente tem hoje vídeo, para quem quiser olhar o vídeo, ok? A gente tem o blog lá da Lead, é só entrar lá, lead08.com.br, acessar o nosso blog. Lá dentro tem a parte do conteúdo que sai da live, em forma de texto. Então vai para lá, esse conteúdo vai estar lá também. Se quiser fazer treinamento com a equipe, se quiser treinar, tá lá, né? E fica lá na forma de texto, então para ter esses insights, né, que é muito a ideia da live nossa também, é provocar alguns insights, né, e finalizando a última parte de fazer testes de uma forma constante. Testes do quê? Eu estou fazendo de uma maneira, tá legal, não tá? Vamos fazer de outra, vamos testar de uma outra maneira, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É no teste que a gente consegue, né? Não quer dizer que o time que está ganhando não se mexe, porque às vezes eu tenho que preparar ali na frente, pode ser que hoje está ganhando, amanhã não. Né? Então, daqui a pouco, ter uma cultura também, quando a gente fala de cultura de vendas, é tudo isso que a gente falou, é inserir cultura de vendas. Um dos papéis da Lead na empresa, a gente fala, quando eu falo de acelerar vendas, também é introduzir uma cultura de vendas, né? Com que as pessoas elas tenham esse foco em vendas. Daqui a pouco elas estavam fazendo bastante outra coisa dentro da loja e se sobrava tempo vendia, né? Não tinham metas, enfim, tem tudo isso. E a parte de cultura de vendas é que ela é um pouco mais complexa e ela leva um pouco mais de tempo, né? Bom, em termos de conteúdo, a gente está beirando agora já 8h10, é isso, a gente passou um pouquinho mais rápido no final agora. E para a semana que vem, gente, olha só, semana que vem, dia 28, então, quem é que vai estar conosco, né, Mari? Dia 28, a live número 9 da Lead, a gente vai estar com a Juliana Albanês. Pode procurar ali depois no Insta, Juliana Albanês. Ela é fera, escritora, inclusive a gente vai estar com um livro dela para sortear para quem estiver na live da semana que vem, um livro chamado Pitch, que fala sobre comunicação, bem legal, e ela vai estar, o tema de vendas vai ser como aumentar as vendas pelo Instagram. Como aumentar as vendas pelo Instagram. Francis, e ela traz dica prática mesmo, né? Porque o acompanhamento da BF, ali, a Associação Brasileira de Franchise, ela dá dica prática. O contato dela de lá da BF, que é a Associação Brasileira de Franchise, então ela falando para todos os franquias do Brasil, eles já haviam contratado ela e ela foi muito receptiva, assim, para nos trazer também, então tem essa parceria. A gente vai estar falando foi alto, hein, Francis? Tem que ver, tem que fechar mais lead aí, hein? Ela tem muito conteúdo de vendas, tem cursos delas legais. Inclusive a gente falou ali na frente, está divulgando os cursos na semana que vem também que ela tem. E ela fala de algoritmo, ela fala de coisas atuais. Toda hora está mudando o Instagram. Eu peguei vários insights daquele dia, não vou falar agora, dar spoiler. Mas peguei muita coisa legal, que a gente já viu, atualizou algumas coisas. E é bem coisa prática, né? Se eu fosse desse segmento, o que eu podia fazer? Se eu fosse daquilo, o que eu podia fazer? Como é que os meus destaques eu organizo? O que o algoritmo do Instagram analisa hoje? Analisa mais curtida, mais seguidor, compartilhamento, o que ele faz? Né? Então ela vai dar dica de conteúdo, de que maneira eu me posiciono melhor no meu Insta, da minha loja, enfim, do meu negócio, para que eu consiga vender mais. Tá? Dia 28, ó, organização, anota na agenda, dia 28,
Próxima live da Lid, com a participação da Juliana Albanês, vai voar. Semana que vem vai voar. Vai ter sorteio de livro e vai passar voando à noite, porque tem muito conteúdo. Ela falou durante 2 horas na live e deu vontade de escutar mais ela. Então, semana que vem, a gente vai tentar fazer um compilado ali, né? De dar uma resumida, vai ser bem bacana. Já fica o convite para todos, tá? Então, gente, tá aí, né, Francis? A live de número 8, toda quarta-feira, inclusive no Nascimento Filho, inclusive no feriado. Tá aí a Lid 08, a consultoria de Lajeado, que atende aí hoje Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul, diversas empresas. E tá entregando na prática, né? Entregando na prática, trabalhando junto. Semana que vem uma super live. Gente, eu vou estar saindo daqui agora. Boa noite, obrigado. Mais. Tá? Fechou? Fechou? Eu saio para te gravar aí, para te depois jogar. Obrigado quem esteve aí, gente. Para cima, acelerando. Francis, continua aí. Obrigado pela participação, boa noite. Então, até semana que vem. Espero todo mundo de novo. Quem quiser acessar o conteúdo do site lá no www.lid08.com.br. Boa noite, obrigado. Até semana que vem. Valeu!